Glória a Deus. Vou continuar agora a segunda parte daqui do livro de Eliseu, sobre a leitura, de Eliseu, que ele foi o sucessor de Elias. Mas, bem claramente, eu vou concluir a terceira parte dessa leitura, aqui no versículo, no verso 23, segundo Reis 2, vou concluir do 23 até o 25. Essa é a minha intenção, de concluir aquilo que eu gostaria de realmente falar. Louvado seja Deus. Então, como já lemos no segundo vídeo sobre Elias, que foi levado ao céu, ele era um profeta de Deus, e ele tinha Eliseu como seu aprendizado, seu jovem aprendiz, na verdade, Eliseu era um jovem aprendiz de Elias. E a palavra do Senhor nos diz que todos nós temos que aprender. Então vamos aprender aqui no terceiro vídeo, para terminar esse estudo, o que realmente eu gostaria de esclarecer e também aprender, Elias é elevado ao céu num carro de fogo, é o título, capítulo 2. No verso 12, Eliseu, o sucessor de Elias, que Elias já havia sido arrebatado nos carros de fogo. E eu quero ler do 23 em diante. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele. E diziam-lhe, sobe calvo, sobe calvo. Em outra Bíblia, você pode achar, sobe careca, sobe careca. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos jovens. E se foi dali para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Se nós pudermos observar, Elias, ele seguiu a Eliseu durante a vida toda. Eliseu ele foi arrebatado por Deus, Elias foi arrebatado por Deus, corrigindo, e Eliseu ficou no seu lugar. E Eliseu, se nós formos observar, antes de Elias subir, ele pediu para Eliseu ficar em vários locais que ele tinha sido chamado por Deus para em outros lugares. Mas Eliseu nunca deixou a Elias, sempre o seguiu, até que atravessaram o Jordão, e ali Elias perguntou para ele o que ele queria, ele pediu uma porção dobrada. Elias falou que era difícil isso acontecer, mas logo o Espírito Santo de Deus falou na boca de Elias que se ele observasse, visse o momento exato quando ele fosse tomado por Deus no carro de fogo e seus cavaleiros, ele iria receber, e ali foi já em seguida vendo os sinais, que ele também voltou do Rio Jordão, as águas se abriram, ali ele jogou sal numa vasilha naquele rio, que as águas eram amargas, foi vendo também os sinais, e assim por diante. Então ele ficou sendo um profeta também muito conhecido como Elias, isso Eliseu. E ali Eliseu, ele estava naquele local, perto ali do Rio Jordão, onde tudo aconteceu, e ele subiu dali a Betel. E subindo ele a Betel, perto ali pelo caminho, nós podemos imaginar que o tempo deles não era o nosso tempo hoje, essas cidades cheias de prédios, de postes de luz. Sim, eram bosques, árvores, florestas, porque o mundo não era totalmente um mundo moderno. Então diz a palavra que ele foi em sentido de Betel. E subindo ele pelo caminho, porque todo lugar tem um caminho para você passar, apareceu ali uns rapazes pequenos. Não fala quantos rapazes apareceu vários. Pela palavra, fala uns, significa vários rapazes, que eram jovens adolescentes, não fala que eram adultos grandão assim de maior, fala pequenos, então era bastante molecada.
e começaram a zombar de Eliseu e diziam-lhe: sobe calvo, né? Sobe careca, sobe careca. E Eliseu se entristeceu com aquilo. E nós não sabemos, na verdade, você está subindo num caminho sozinho. Por exemplo, você sai de uma cidade, vai ter que visitar um parente seu no sítio, por exemplo, talvez você mora aqui em São Paulo, você vai para um lugar do sertão, que eu não conheço nenhum lugar de sertão, né, que eu sou aqui do estado de São Paulo, mas, por exemplo, eu conheço sítio, fazenda, tem lugares que é só fazenda, sítio, você vai, e ali, de repente, do nada, ali no meio do mato, não é nem comparado ao tempo de Eliseu, mas sai aquele monte, vamos supor, uns 60, 70 molecada, né, endemoniada, e começa a te xingar. Você tá sozinho, por mais que você tenha fé em Deus, você vai temer. Porque nós, quando estamos sendo insultados, eles não olham. Se eles estão insultando uma pessoa novinho, eles juntam e já fazem tragédia, quanto mais uma pessoa mais velha. Então, o que significa? Talvez eles, a intenção deles era de, se Eliseu retrucasse, até mesmo acabar com a vida de Eliseu, porque eles eram vários, eles eram muitos, né? Usado por quem? Pelo diabo. E nós queremos dizer o quê? E Eliseu, virando-se para trás, ele olhou e viu aquela multidão, né? Daqueles endemoniados lá, perturbados, oprimidos, cheios de demônios que não acreditavam em Deus. Não acreditavam, já estavam perdidos, né? De famílias, talvez, que nem criam mais em Deus também. Não tinham o que fazer, estava por ali cercando, talvez o seguiram também. Talvez Eliseu, eles estavam ali vendo todos os acontecimentos, os sinais, eles ficaram ouvindo falar, que cercaram Eliseu e começaram a seguir sem Eliseu ver. De repente, quando eles viram Eliseu num lugar sozinho, eles começaram a zombar, sobe careca. Mas qual o subir deles que ele estava querendo dizer para Eliseu? Será que ele estava falando para Eliseu subir, era um morro que Eliseu tinha que subir? Ou ele estava dizendo assim, sobe como Elias subiu? Nós queremos ver se o mesmo Deus de Elias é o teu Deus, se você também tem esse poder de ser arrebatado num carro de fogo, em cavalos de carruagem de fogo. Zombaram de Eliseu. Provavelmente era isso, né? Vamos ver se você também tem a mesma capacidade de Elias de ser arrebatado, elevado ao céu num carro de fogo. Talvez a intenção deles era essa zombaria. E Eliseu, olhando para trás, viu aquele monte de monstro que poderia até tirar a vida dele ali, né? Linchar ele. Ele os amaldiçoou no nome do Senhor dos Exércitos.